Boa noite, minhas senhoras, meus senhores. Com muita honra, muita alegria que eu recebi esse convite para estar aqui novamente no Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino para falar sobre esse tema. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Quando eu recebi o convite, até agradecer na pessoa da Dona Cláudia, secretária, do Dr. Carlos Eduardo. A primeira, quase que imediatamente, o que me veio à cabeça, o tema para apresentar essa palestra, foi justamente esse trabalho do Etienne Gilson, um filósofo francês do século XX, a ideia de Deus e as dificuldades do ateísmo. Eu gostaria de falar um pouco sobre como eu cheguei a esse texto do Etienne Gilson. Por mais ou menos uns 10 anos, por volta de 2015, quando eu ainda estava fazendo o doutorado, o professor Antônio Campolina, ele me indicou a leitura desse texto. Me indicou vários textos para estudar naquela época, a pesquisa que eu estava fazendo. E é um texto do Etienne Gilson do qual não havia tradução para a língua portuguesa. The Idea of God and the Difficulties of Atheism. Foi publicado em língua inglesa em 1969. E o professor Campolina havia comentado comigo que ele utilizava esse texto em algumas aulas de filosofia da religião. E eu peguei o texto para ler, dentre os vários textos do Etienne Gilson, que é uma referência, é um autor incontornável para quem pretende estudar filosofia medieval, para quem pretende estudar o pensamento de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, é uma referência contemporânea das mais importantes. Esse texto especificamente me chamou bastante a atenção. Ele havia sido publicado pela primeira vez em 1969 em dois lugares, em duas obras diferentes, duas publicações diferentes editaram esse texto. Uma foi um volume daquela série promovida pela Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica havia publicado aquela coleção Great Books of the Western World, e após essa publicação em 1952, ela anualmente publicava um volume chamado The Great Ideas Today. Então, nesse volume The Great Ideas Today, de 1969, foi publicado esse texto do Etienne Gilson, e no mesmo ano, em 1969, ele publicou exatamente o mesmo texto em um periódico acadêmico chamado Philosophy Today, periódico acadêmico norte-americano. E eu me interessei tanto pelo texto que eu me dispus a traduzir para a língua portuguesa esse texto, e fiz essa tradução. E então, apresentei a tradução para o professor Campolina, ele passou a usar trechos da tradução em algumas aulas, e eu achei que era um texto que valia a pena ser publicado em língua portuguesa, principalmente trabalhando. Em 2016 eu comecei a dar aulas também no curso de filosofia, e esse texto, ele me parece bastante adequado para aulas de filosofia da religião por vários motivos. Eu vou expor algumas das ideias desse texto em seguida, mas houve uma dificuldade muito grande para que a gente obtivesse a devida permissão para publicar esse texto em português. Inclusive, eu agradeço muito a ajuda do Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino. Só que, recentemente, nós conseguimos uma autorização para publicar esse texto por uma outra via. Como esse texto ele havia sido publicado pela Enciclopédia Britânica, mas por esse periódico Philosophy Today, um periódico acadêmico que tem sido publicado há muitos anos, em 1969, eu pesquisei, a Constituição estava ligado, e descobri que ele é administrado, esse periódico, por uma organização norte-americana que se chama Philosophy Documentation Center, em Charlottesville, Virgínia, nos Estados Unidos, e eles detêm os direitos sobre vários periódicos acadêmicos nos Estados Unidos, e eu entrei em contato. E foi uma grata surpresa que eles nos concederam a permissão para publicar esse texto em português, livre qualquer cobrança, de qualquer encargo, mas uma
uma licença não exclusiva, né? Então, e uma licença para que a gente publicasse em outro periódico acadêmico, no caso, o periódico Ética e Filosofia Política da UFJF. Então, ele vai ser publicado, eu até gostaria que já tivesse online, já tivesse publicado, mas houve enfim, os trabalhos de editoração, ele em breve, possivelmente na semana que vem, vai estar publicado. E isso me deixa bastante contente, porque além de ser uma obra de Etienne Gilson, mesmo que não seja uma obra tão extensa quanto outras obras que ele publicou, né, quem já estudou filosofia, principalmente se interessou pelo estudo de filosofia medieval, sabe que uma das grandes obras de referência é a obra de filosofia na Idade Média do Etienne Gilson, que é um volume muito grande, muito extenso, né? Ele é extenso e também muito profundo, né? O Etienne Gilson tem essa capacidade analítica impressionante de expor aquelas ideias e perscrutar os problemas envolvidos por naquelas ideias filosóficas, e também, né, ele é muito conhecido pela obra no Brasil, muito utilizada também, a Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, de Etienne Gilson, que é bastante importante, além de outras obras que foram traduzidas. Mas esse artigo ele é bastante interessante porque nós encontramos ali o Etienne Gilson escrevendo na maturidade, né? Foi publicado em 1969, quando o Etienne Gilson já tinha por volta de 85 anos. Né? Etienne Gilson morreu em 1978, com mais de 90 anos, e nesse artigo a gente percebe o Etienne Gilson escrevendo de uma maneira um pouco mais apresentando reflexões de um modo que nós poderíamos dizer até um pouco mais coloquial na fala com o leitor, porém não menos rigoroso. O que, aliás, chama bastante atenção nesse artigo é o rigor com que ele examina certos problemas filosóficos contemporâneos, e aí eu vou fazer algumas observações sobre a época em que ele escreveu, 56 anos atrás, 1969, e o nosso tempo, e a maneira como essas questões foram se desenvolvendo e como elas são bastante relevantes ainda para a nossa época, né? Quando o Etienne Gilson vai então abordar essa questão da ideia de Deus, que é o problema clássico da filosofia da religião, né? Deus colocado como ideia para a consideração da filosofia, para a investigação filosófica. É um problema clássico da filosofia no Ocidente, é um problema que remonta aos filósofos desde a filosofia mais antiga, né? Nós poderíamos dizer que, em certa medida, estaria esse problema já em seus estágios embrionários em Tales de Mileto, né? Mas o Etienne Gilson, por exemplo, fala bastante de Parmênides nesse livro, e nesse texto, né? Nesse artigo, mas é um problema que na contemporaneidade ele se depara também com certas correntes de pensamento que vão afirmar um ateísmo bastante peculiar, bastante próprio do século XX, do século XIX talvez, eu diria que da modernidade pós-iluminista, né, após o século XVIII, que é justamente essa presença de certas correntes de pensamento ateístas na filosofia. O Etienne Gilson, eu gostaria de falar um pouquinho, fazer uma apresentação do autor, né? O Etienne Gilson, inclusive nessa tradução, foi um trabalho bastante interessante, porque o professor Campolina, ele escreveu uma apresentação, eu escrevi um prefácio, e o professor Pedro Calisto, que é nosso colega também da UFJF, escreveu uma nota biográfica sobre o Etienne Gilson. O Etienne Gilson, ele é um filósofo francês, ele nasceu em 1884, se eu não estiver enganado, na França, e ele começou cedo seus estudos, uma pessoa que teve uma formação acadêmica impressionante. Ele estudou no Collège de France, estudou na Sorbonne, doutorou-se pela Sorbonne, foi professor na Universidade de Estrasburgo, foi professor na Universidade de Lille, depois ele foi para o Canadá, foi professor numa universidade em Toronto, depois foi professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e sempre ele foi membro da Academia Francesa, né? Foi inclusive indicado para receber o Prêmio Nobel, e ele é considerado, talvez na França e no contexto da filosofia francesa, e no contexto do pensamento das reflexões contemporâneas sobre Santo Tomás de Aquino,
uma das duas grandes referências junto com Jacques Maritain. Então seria uma das figuras, eu diria que um dos grandes pensadores da filosofia da religião no século XX. Um detalhe também bastante interessante, ele teve que interromper os estudos durante a Primeira Guerra Mundial, ele havia sido convocado para o exército francês, foi capturado em batalha, ficou 2 anos prisioneiro. Depois, quando terminou a guerra, ele foi condecorado por bravura. Era uma pessoa, realmente uma figura bastante interessante, né, biograficamente. E para além do intelectual que nós sabemos que ele é, quando estudamos as obras e sabemos do trabalho, né? Tem várias preleções, enfim. E o Étienne Gilson, ele muitas vezes ele é caracterizado como um historiador da filosofia, porque justamente ele, por ser referência nessas obras de autores antigos e medievais, e também do início da modernidade, né, ele tem estudos muito interessantes sobre o pensamento escolástico, o pensamento tomista e Descartes, né, e o cartesianismo, né, o início da filosofia na modernidade. Ele muitas vezes ele é visto como um historiador da filosofia, mais talvez do que filósofo. Mas quando a gente começa a analisar essas obras de Gilson sobre história da filosofia, sobre história da filosofia medieval, sobre história da filosofia na Antiguidade Tardia, a gente começa a perceber que existe uma originalidade na maneira como ele aborda, como ele trata aqueles problemas filosóficos, a partir de uma perspectiva que nós podemos identificar como influenciada por um modo de pensamento analítico próprio da filosofia anglo-saxã. Pelo menos é uma leitura que eu faço da presença, né, do Gilson no contexto norte-americano, né, canadense norte-americano. Ele, em alguma medida, tem aquele estilo de fazer filosofia que nós encontramos em alguns autores de uma corrente mais analítica do que propriamente de uma filosofia continental, sem deixar de ser, com isso, alguém que representa essa tradição da filosofia continental, da filosofia na França. E essa característica, ela aparece bastante nesse texto dele de 1969, digamos assim, essa argúcia de observar uma determinada ideia, de tentar analisá-la, digamos, até num sentido quase cartesiano, né? Estou fazendo aqui uma alusão talvez aos estudos que ele fez de Descartes, de decompor certas ideias e certas premissas, e até identificar as premissas mais básicas dessas ideias, e de fazer uma crítica, então, bastante adequada, sabendo distinguir aquilo que seria propriamente filosofia, aquilo que seria propriamente o âmbito de uma metafísica, o âmbito da ética, o âmbito de um pensamento político, e a partir disso mostrando a adequação ou inadequação da maneira como certos autores vão tratar certas ideias. E é isso que ele faz nesse texto, né, a ideia de Deus e as dificuldades do ateísmo. Quando nós pensamos na época que ele escreveu, 1969, a gente entende a escolha que ele faz dos autores que ele indica como referências para essa crítica de ateísmo. Ele faz considerações, primeiro, bastante no início, né, do seu texto, bastante minuciosas sobre um ateísmo que é geralmente ligado, geralmente é apontado como inspirado nas ideias de Friedrich Nietzsche, né, o filósofo alemão que morreu no ano de 1900, e o Étienne Gilson vai fazer várias considerações sobre ele começa a fazer considerações sobre aquela frase muito famosa, né, do Nietzsche, né, Deus está morto, né, e tenta explicar o contexto em que Nietzsche disse aquela frase e tenta mostrar, né, como certas perspectivas filosóficas ateístas que se identificam como inspiradas em Nietzsche têm problemas nas suas premissas mais básicas, né? Tem os problemas nas suas premissas mais básicas. A segunda parte desse texto, ele vai fazer, então, considerações sobre aquilo que ele vai dar o nome de ateísmo proletário,
porque faz uma referência ao ateísmo marxista. E ele faz uma referência ainda mais específica àquela que, na época, era a doutrina política oficial do Estado soviético, né, da União Soviética. Ele estava falando em plena Guerra Fria, né, 1969, e era algo que estava bastante em voga em vários meios acadêmicos, né, pensar um ateísmo a partir de uma perspectiva marxista. E, por fim, a gente tem que fazer uma consideração que eu acho bastante pertinente sobre a perspectiva da ciência da religião. Em 1969, nós estamos em uma época, né, o mundo, principalmente a academia, está em uma época em que se fala muito em um tema que começou a se colocar perante o pensamento, principalmente na academia, que é a secularização, né? O tema daquela, como alguns autores vão identificar, uma gradual perda de influência da religião e das instituições religiosas de uma forma geral sobre a sociedade, sobre a política, né? Um movimento que vem desde o início da modernidade, que se acentua com o iluminismo, mas que no século XX começa a ganhar outros contornos. Inclusive, eu gosto às vezes de citar, tem um autor norte-americano que chama Peter Berger, né, que ele fala que vai ocorrendo uma crescente secularização das mentalidades, né, uma perda também de influência da religião sobre as mentes das pessoas, né, como se a religião fosse se tornando algo mais distante da vida em sociedade. E é interessante porque quando nós comparamos, toda vez que nós falamos sobre trabalhos e pesquisas sobre filosofia da religião, e sobre religião e pensamento, religião e sociedade, nos dias atuais, nós temos que levar em conta que hoje já há uma perspectiva de um movimento contrário, que a gente poderia chamar de dessecularização, como se fosse um retorno da influência do pensamento religioso sobre a sociedade, não de uma forma exatamente igual ao que era antes, né? Não é como se fosse um retorno a uma mentalidade histórica pré-secularização, mas é um retorno da influência da religião sobre a sociedade, sobre as mentalidades, de uma forma geral. É interessante, algumas pessoas vão falar uma expressão que eu acho que é bastante adequada nesse contexto, né, que é o reencantamento do mundo, né? As pessoas fazem referência geralmente à ideia de um desencantamento do mundo a partir das obras do Max Weber, né, o sociólogo alemão, que usava essa expressão, né, com o avanço da técnica, com o avanço da modernidade, haveria uma perda desse sentido de encantamento do mundo que era dado pela religião e, consequentemente, isso faz com que a religião perca importância gradativamente na modernidade. Só que hoje nós vemos um movimento diferente. Mas quando Etienne Gilson escreve esse texto em 1969, nós estamos em um momento em que havia uma percepção em vários meios acadêmicos, e várias pessoas acreditavam nisso, né, de que a religião iria perder gradativamente essa influência sobre a sociedade, sobre as pessoas, né, a ponto de algumas pessoas acharem, né, vaticinarem o fim da religião, né, a morte da religião, né. E a gente percebe que a escolha que o Etienne Gilson faz de autores para analisar sobre essa perspectiva, né, Nietzsche e Marx, eles representam algumas dessas vias pelas quais as pessoas faziam essas afirmações sobre a religião. Havia outras também, né, por exemplo, a psicanálise também fazia suas previsões sobre o fim da religião, né? Mas principalmente o existencialismo sartriano também, em meados do século XX, tinha essa pretensão de também decretar um fim da religião, né? E também se afilia a essas correntes que poderiam ser relacionadas tanto com o pensamento nietzschiano com o pensamento marxista. Havia essa impressão. E o Etienne Gilson, quando ele começa a discutir essas questões nesse texto, a ideia de Deus e as dificuldades do ateísmo, ele começa falando a partir de uma perspectiva bastante pessoal, né? Ele começa falando daquilo que ele, Etienne Gilson,
pensa sobre essa questão a partir de uma convicção muito profunda, aquela ideia de que ele acha natural que as pessoas pensem, né, assim como ele sempre pensou, que o mundo tem uma causa, que o universo, que todo, digamos assim, em termos ontológicos, né, o ser tem uma causa, e que essa causa nós podemos chamá-la de Deus. E isso está muito de acordo, isso é muito condizente com essa tradição na filosofia da religião e na teologia de pensar Deus como uma ideia e de pensar Deus como aquela ideia necessária de uma causa primeira, né? Tanto que não é à toa que o Etienne Gilson ele vai fazer várias referências, tanto a Santo Tomás quanto a Aristóteles, quando ele vai pensar Deus a partir dessa perspectiva que é, para ele, especificamente filosófica e metafísica. E aí é curioso porque a gente poderia pensar o seguinte, pode parecer uma redundância dizer assim que ele está preocupado em fazer uma consideração especificamente filosófica e metafísica e, com isso, fazer suas críticas a Nietzsche e Marx, mas o Etienne Gilson, para além de enfrentar apenas a questão da crítica ao ateísmo nessas correntes de pensamento, ele faz considerações epistemológicas, ou seja, considerações sobre a própria teoria do conhecimento, a própria teoria da ciência, para poder definir primeiro se aquilo que está sendo feito por essas correntes representadas por Nietzsche ou por Marx são de fato filosofia, se são de fato, sendo filosofia, se são de fato parte de uma metafísica, porque para o Etienne Gilson é disso que se trata, né? A ideia de Deus ela é um problema, é uma questão na filosofia eminentemente metafísica. E se a partir dessas investigações, dessas considerações, se essas críticas ou essas propostas de ateísmo são adequadas. Então, quando ele começa a fazer quando ele começa com esse procedimento que é propriamente filosófico, né, e isso é bastante interessante, ele começa a perceber o seguinte, bastante analítico, né, sendo bastante analítico. Quando Nietzsche fala da morte de Deus, ele percebe que Nietzsche fala de questões que são eminentemente ligadas ao campo de uma reflexão filosófica que nós poderíamos categorizar como ética, né? Como assim? Se nós pensarmos na ética como... Eu estou fazendo algumas explicações que ele não coloca no texto, mas é porque ele já dá como premissa, né, como pressuposto para o leitor de um periódico de filosofia. Quando nós pensamos em uma ética, nós pensamos naquilo que desde a antiguidade é identificado como uma filosofia prática, ou seja, que critérios racionais devemos utilizar para guiar as nossas condutas. Então, a ética vista como um ramo da filosofia pode ser entendida dessa maneira, né? O uso da razão para determinar como devemos agir, como devemos proceder, escolher diante de alternativas de ação na nossa vida, e se é possível encontrar esse tipo de critério. Isso seria a razão pela qual nós podemos chamar a ética de uma filosofia prática. Quando ele analisa a obra de Nietzsche, e o que não é um procedimento assim tão fácil, porque Nietzsche não escrevia como, digamos assim, muitas pessoas dentro da tradição filosófica entendem que a filosofia deve ser escrita, né? Nietzsche tem aquela ideia de escrever de uma maneira um pouco literária, por meio de aforismos, por meio de narrativas que lembram muitas vezes textos religiosos, né? A própria obra do Nietzsche que é citada pelo Etienne Gilson, né? o Assim Falava Zaratustra, né? Tem esse formato, e o Etienne Gilson, ele percebe a importância de se, digamos assim, analisar, decompor esse tipo de narrativa para chegar àquelas proposições filosóficas mais fundamentais. Eu acho que isso é uma virtude bastante interessante, inclusive, que ele herda da filosofia medieval, né, do conhecimento que ele tem da filosofia medieval, de tratar com rigor as proposições, tratar com rigor aquilo que é apresentado, aqueles argumentos que são apresentados. E ao fazer isso, ele percebe o seguinte: a argumentação de Nietzsche, quando relacionada com a ideia de Deus, quando relacionada, digamos assim, quando faz referências ou alusões
a questões como imanência e transcendência, céu e terra, né? Mundo e eternidade, enfim. Quando Nietzsche faz isso, ele faz essas alusões, ele faz essas reflexões, ele apresenta a partir de premissas e de perspectivas eminentemente éticas e não metafísicas. E ele percebe o seguinte: o que Nietzsche quer afirmar, a partir da perspectiva dele, Nietzsche, seria uma crítica ao cristianismo e ao judaísmo e, enfim, a tradições religiosas estabelecidas, como se essas tradições representassem posturas éticas ou representassem sistemas éticos, né, ou códigos morais que ele, Nietzsche, achava inadequados e que deveriam ser superados. O problema é que as pessoas liam Nietzsche como se esses argumentos tivessem uma validade metafísica, ou seja, atacassem exatamente o problema, a questão da ideia de Deus. E é interessante porque o Etienne Gilson, a leitura que ele faz de Nietzsche, é que ele percebe que o próprio Nietzsche sabia disso, ele tinha essa consciência, né? Ele tinha essa consciência de que é como se ele estivesse simplesmente contornando a questão metafísica para afirmar a morte de Deus a partir desses pressupostos éticos. E para o Gilson, o que Nietzsche estava propondo seria uma espécie de esquecimento de Deus, né? Uma espécie de necessidade que o ser humano teria de abandonar a ideia de Deus, ainda que ele não estivesse enfrentando o problema de fundo, que é: Deus existe? Ou, em termos mais filosóficos, há algo na realidade que podemos identificar como Deus, né? Então, é bastante interessante porque quando Etienne Gilson faz isso, ele acaba por mostrar, digamos assim, uma carência de rigor, eu não diria do próprio Nietzsche, mas uma carência de rigor de várias pessoas que foram influenciadas pelo pensamento de Nietzsche para afirmar essa superação, né, da ideia de Deus, né, por meios, digamos assim, inadequados, porque não enfrentavam exatamente problemas metafísicos. E essa é uma das abordagens que ele faz. A outra abordagem que ele faz, e que também tem uma perspectiva muito fortemente que tem uma característica muito fortemente ligada a uma epistemologia e a uma investigação daquilo que dentro da filosofia nós podemos classificar como parte de uma metafísica, parte de uma ideologia política, é quando ele vai tratar daquele ateísmo que ele liga ao pensamento de Marx e a vários outros pensadores que eram influenciados por Karl Marx. Porque ele vai notar o seguinte: primeiro, não há nada na ciência ou nas ciências naturais ou naquele conhecimento que a gente pode ter da natureza que possa nos dizer alguma coisa sobre a ideia de Deus, quando nós consideramos que a ideia de Deus ela é eminentemente metafísica, porque justamente nós estamos pensando naquilo que seria a causa da physis, ou seja, a causa do mundo natural, a causa de tudo aquilo que desde a tradição platônica nós podemos chamar de mundo sensível, enfim, né? Então, quando a ciência está tratando apenas dessas relações de causa e efeito, ela não vai se ocupar daquilo que seria a causa primeira de todas essas relações de causa e efeito, ou seja, a causa primeira de toda a natureza, de todo o mundo. E o que isso teria a ver, então, com o ateísmo proposto por Marx? O ateísmo proposto pelo marxismo, ele se fundamenta em uma premissa que ela é bastante problemática do ponto de vista metafísico, como o Etienne Gilson vai mostrando para a gente. A premissa de que toda realidade se reduz ao mundo material, ou seja, um materialismo filosófico. Claro que existem várias nuances de materialismos, existem várias nuances de perspectivas fisicalistas, cientificistas, né? O marxismo, mas de uma forma geral, se nós pensarmos numa categoria mais abrangente, né, do materialismo, o marxismo ele parte dessa pressuposição, né? Parte dessa pressuposição de que o aspecto mais fundamental de toda a realidade é a matéria, né? É o mundo sensível, enfim, a natureza, a physis, isso que nós
podemos identificar de uma forma mais geral como uma negação da transcendência, e que isso condiciona toda a realidade. Só que, como ele já havia estabelecido e já havia dito, esse tipo de afirmação, de que toda a realidade se reduz à matéria, ela não deixa de ser uma afirmação metafísica, porque você tem que, de alguma forma, negar a metafísica para estabelecer essa ideia de que não existe nada além da física, né, da physis, né, da natureza. Isso, por si só, é uma consideração metafísica. E ela é bastante problemática, porque é como se ela estabelecesse uma premissa sem, de certo modo, investigar se é adequado nós simplesmente afirmarmos que não existe nenhuma outra causa para além das próprias causas materiais, né? É como se nós estivéssemos colocando uma proposição sem que ela tivesse fundamentada em proposições mais básicas que se mostrassem como necessárias, né? Como quando a gente pensa, por exemplo, na metafísica que o Etienne Gilson, com a qual o Etienne Gilson trabalhava bastante, né, no tomismo, por exemplo, ele faz citar bastante no artigo dele, As Cinco Vias, né, quando nós pensamos naquela via da comparação da necessidade e contingência, se você afirma uma visão, né, uma cosmovisão, uma visão de mundo completamente materialista, você está afirmando que o que é apenas a contingência, que não existiria necessidade. Então, existem vários problemas nessas afirmações materialistas. Mas aí é interessante porque o Etienne Gilson ele vai dizer o seguinte: a partir dessa constatação de que o ateísmo ligado a essa doutrina, a essa perspectiva do marxismo, é um ateísmo materialista, esse ateísmo, ele também não é estabelecido a partir de um procedimento propriamente filosófico, mas sim, e aí é bastante interessante a análise, bastante perspicaz do Etienne Gilson, esse ateísmo ele é estabelecido como um ato de vontade. É como se, ele fala do Marx, mas qualquer pessoa que pensasse dessa maneira, apenas dissesse assim: eu afirmo um ateísmo, eu afirmo a negação da existência de Deus, a partir da minha vontade. Eu não quero que exista, eu quero que o mundo seja estabelecido a partir desse sistema puramente imanente, e é um sistema, né? O pensamento marxista é um pensamento sistemático nesse sentido, e a negação de um fundamento ontológico transcendente, necessário, metafísico, é então estabelecido a partir de um ato de vontade, né? Portanto, não de um procedimento filosófico. E o Etienne Gilson ele observa que a perspectiva que essa corrente marxista teria é que em algum momento todas as pessoas passassem assim, de tal maneira que aquilo se tornasse uma espécie de consenso, né? Mas, de novo, esse tipo de procedimento é a ideia de Deus como um problema. Mas é isso que isso me parece bastante interessante, porque o Gilson percebe que, sendo um problema filosófico, isso acaba por se impor novamente, a gente não deixa de pensar. E esse é um ponto que está sempre presente no texto dele, da ideia de Deus, de que universalmente, e aí eu tendo a concordar com o Gilson, até por outras vias, né, como por exemplo dentro da ideia da fenomenologia da religião, universalmente o ser humano se pergunta pelas causas mais fundamentais, né, pelas causas mais fundamentais da própria existência, né. O Etienne Gilson ele vai citar algumas vezes o Leibniz, né, e geralmente se associa a Leibniz aquela expressão daquela pergunta, né, que seria uma das perguntas mais fundamentais, né, por que existe alguma coisa em vez de nada, né? Esse tipo de indagação, esse tipo de digamos assim, de perplexidade, de assombro pela causa de todas as coisas, é um procedimento, é uma tendência natural do ser humano, e é uma tendência que está na raiz dessas indagações, dessas investigações que seriam propriamente filosóficas e propriamente metafísicas, porque elas partem de uma constatação humana, de que vivemos nessa realidade, estamos nesse mundo,
que nos perguntamos nesse mundo pelas causas de todas as coisas e que, em última instância, é natural que perguntemos pela causa primeira de todas as coisas. Então, o Etienne Gilson, ele parte disso, né? Aquele procedimento, aquela investigação propriamente filosófica, ela vai partir de algo que é bastante fundamental no ser humano, né? E o Etienne Gilson é interessante porque ele, quando faz essas considerações, ele mesmo sendo um pensador que nós poderíamos considerar um pensador religioso, ou pelo menos uma pessoa que era religiosa, o Etienne Gilson era católico, mas ele faz essas indagações sabendo separar as instâncias filosóficas, teológicas, religiosas, e isso é interessante porque existe uma distinção entre um discurso teológico e um discurso religioso, e ele entende que as indagações propriamente filosóficas, as indagações propriamente metafísicas, têm a sua raiz, digamos assim, tem o seu motor, né, o seu impulso, nessa capacidade que todo ser humano tem de perceber. E é por isso que isso surge, isso, digamos assim, se desenvolve universalmente em todas as culturas, em todo lugar onde há ser humano. Existe uma propensão para a religião, existe uma propensão para se desenvolver um discurso sobre as causas primeiras, ainda que quando nós observemos a história desse discurso, né, esse discurso primeiro se manifeste a partir de uma perspectiva de um pensamento mítico, né, posteriormente de um pensamento filosófico, né, mas é um discurso que está sempre presente, né, em todos os seres humanos. E que, por isso, ele trata de uma maneira, digamos assim, estranha. A gente percebe que ele está sempre expressando uma estranheza ao considerar aquelas correntes de pensamento e aquelas pessoas que são ateístas no tempo dele, em 1969, na época que ele estava escrevendo. Eu queria fazer uma pequena observação, algumas pequenas considerações, algumas breves considerações sobre o ateísmo contemporâneo. Do tempo de Etienne Gilson para cá, né, ele escreveu em 69, então são 56 anos, esse texto já tem 56 anos, houve algumas mudanças em algumas dessas perspectivas. A gente sabe que em todas as áreas do conhecimento, né, nas humanidades isso acontece também com bastante frequência, existem certos pensamentos que se tornam, a gente poderia colocar entre aspas assim, modas acadêmicas, né, em algumas épocas, né, e hoje em dia talvez certas perspectivas ateístas, como um ateísmo sartriano, já não são mais tão populares na academia, as pessoas não se preocupam tanto com essas questões quanto no tempo que o Etienne Gilson estava escrevendo. O ateísmo sendo percebidos por boa parte dos seus leitores, de sua audiência, como pessoas que não estão fazendo exatamente uma metafísica. Isso é interessante porque isso nos remete a algumas questões, como, por exemplo, certos projetos de pensamento da contemporaneidade. Quando eu digo contemporaneidade, assim, dos últimos 100 anos, né, de esgotamento da metafísica, fim da metafísica, superação da metafísica, né. O Gilson, ele estava certamente familiarizado com essas questões, né, uma questão que desde o início do século XX era colocada, né. Nós temos vários exemplos na filosofia, né, principalmente no caso do século XX, o Círculo de Viena, né, com a proposta de abolição da metafísica. E é interessante porque se a gente tem em mente que o Gilson conhecia o contexto filosófico do século XX, a gente não deixa de perceber até uma certa ironia na escrita dele, né? Que é como se ele estivesse mostrando para a gente, não adianta a gente tentar afastar os problemas da metafísica, a metafísica ela acaba se impondo novamente. Ele faz uma discussão até bastante interessante com Kant, né? Ele, o Gilson, que era uma pessoa que estudava Santo Tomás, é um pouco complicado dizer se ele era um tomista, neotomista, mas era alguém que conhecia bastante o pensamento de Santo Tomás e com certeza faz muitas referências, se inspira muito nas suas reflexões no pensamento de Santo Tomás de Aquino, e mostra que essa tentativa das pessoas se afastarem da metafísica, né, de dizerem que a metafísica está superada, constantemente nos remetem
aos mesmos problemas metafísicos, né? Uma negação da metafísica, ela acaba sendo metafísica, e, portanto, ela acaba sendo uma recolocação da metafísica, né? Eu acho que talvez, aí eu estou fazendo algumas considerações, né, algumas conjecturas, talvez ele tenha pensado isso até mesmo a partir do conhecimento que ele tinha, dos estudos que ele fez de Descartes, né? Aquela ideia de que uma negação da subjetividade acaba sempre impondo a subjetividade novamente, né? E, portanto, de uma maneira análoga, ele cita Descartes nesse texto dele também, as Meditações Metafísicas, né? De uma maneira análoga, né, uma negação da metafísica acaba sempre por colocar novamente a metafísica, por recolocar a metafísica, e uma negação da ideia de Deus, ela é eminentemente metafísica e lida com questões que estão sempre colocadas diante do ser humano como aquilo de mais fundamental, talvez as indagações mais fundamentais que nós temos. Bom, a gente poderia falar de mais várias outras questões que o Etienne Gilson coloca, que ele aponta nesse texto. Não é um texto tão longo, né? É um texto de aproximadamente, na tradução que eu fiz, umas 40 páginas, mais ou menos. Por exemplo, ele faz referência a uma discussão muito interessante sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, que ele considera como argumentos que têm uma característica mais indutiva do que propriamente dedutiva, ao contrário de vários intérpretes medievais que tentavam dar um aspecto mais dedutivo para essa questão, e ele mesmo vendo, né, as vias de Tomás de Aquino como argumentos que têm um elemento indutivo, não vê isso como um problema, não vê isso como algo que enfrentaria aquelas questões dentro da teoria do conhecimento, né, de a superação da indução, né, pela filosofia do século XVIII, né. Ele tem algumas questões que ele vai pontuando nesse texto, né, que poderiam servir de base, inclusive, para discussões subsequentes, que são bastante interessantes, mas, de uma maneira geral, ele nos mostra, né, ele mostra ao leitor de uma maneira muito interessante que a ideia de Deus na filosofia, a ideia de Deus para o pensamento, né, para um projeto de pensamento eminentemente racional, que é a filosofia, é um problema que não pode ser dado como superado e que é realmente muito difícil. Isso é parte do título, né, do artigo dele, né, desse texto dele, né. É muito difícil estabelecer racionalmente, estabelecer filosoficamente, metafisicamente, uma proposta, uma visão de mundo que seja ateísta, né, no sentido filosófico. Mas, enfim, é isso. Eu agradeço e me coloco à disposição para considerações, perguntas. Obrigado. Várias perguntas. Uma religiosidade empobrecida. A ideia de Deus mesmo de Etienne Gilson é uma ideia muito sofisticada. Sim. Né? E assim, a gente vê uma confusão muito grande religiosa das pessoas, nova era, e dentro da própria religião católica, a gente vê um empobrecimento. Isso é uma característica da modernidade também, essa busca incessante, essa confusão, esse consumo da religião? Eu diria que sim. Eu diria que são condições, são situações que têm causas comuns dentro desse mesmo contexto cultural. É curioso a gente pensar na contemporaneidade, quando a gente pensa assim, o campo religioso na contemporaneidade, não só no Brasil, em países específicos, mas no mundo globalizado. De fato, a dessecularização, né, o reencantamento do mundo, ele não significa um retorno, digamos, às mesmas estruturas institucionais ou mentais que havia antes, né, que havia, digamos assim, principalmente da primeira metade do século XX para trás, assim, né, a gente percebe que as estruturas institucionais são outras, tanto que a gente vê digamos, essa fragmentação de instituições religiosas, né? Parece que quando a gente pensa
pensar em termos da realidade brasileira, existe uma profusão de denominações religiosas surgindo, né, como se fosse algo hoje muito mais difícil de se classificar do que era anteriormente, quando você tinha instituições que faziam referências a certas questões doutrinárias, a certos princípios, né? Hoje é muito mais caótico em certo sentido, e eu concordo que isso traz uma espécie de dificuldade até mesmo de se estabelecer ou de se identificar e de se classificar teologicamente, né? Afinal de contas, que corrente teológica esse tipo de um determinado tipo de movimento religioso segue? Quando nós olhamos de perto, muitas vezes parece que se faz uma espécie de junção de várias ideias que muitas vezes são frouxamente conectadas, né? Não tem uma estrutura como, por exemplo, quando pensamos numa teologia num sentido mais tradicional, né? E isso se reflete não só no pensamento teológico, mas no pensamento religioso de uma forma geral, no mundo inteiro, né? Esses novos modos de ser, novos modos de expressão, né? de ser religioso no mundo, novos modos de existência em relação à religião. Agora, no caso do ateísmo contemporâneo, me parece bastante interessante pensar que as pessoas que professam esse tipo de ateísmo, geralmente elas professam também uma espécie de oposição, de postura de oposição à religião, à ideia de religião de uma forma geral, que tem pressupostos metafísicos que essas pessoas mesmas não admitem. Ou seja, elas professam a ideia de que o único tipo de conhecimento válido é o conhecimento científico, e científico entendido no sentido muito estrito, que seria o conhecimento da natureza, do mundo natural, e que, portanto, implica uma afirmação metafísica, né? Só que essas pessoas não vão admitir isso dessa maneira, não vão admitir, digamos assim, a extrema fragilidade dessa posição. E nisso me parece interessante a gente usar o Gilson para analisar, porque da mesma forma como ele via naquele ateísmo marxista uma espécie de ato de vontade, né, como quem diz assim, não, Deus não existe porque eu não quero que ele exista, né, me parece que tem essa mesma... tem nesse movimento neoateísta, cientificista, também um elemento de vontade, né, também um elemento de afirmar, não quero que haja, para além daquilo que me parece um conhecimento seguro, que é o conhecimento da natureza, outras instâncias da realidade com as quais eu não possa lidar. E aí também você tem vários outros problemas epistemológicos com essa postura, né? Porque isso também implicaria a ideia de que o mundo é completamente cognoscível, né? Mesmo o mundo natural, né? Ainda que a metafísica tradicionalmente, e principalmente a metafísica na tradição ocidental, parta do pressuposto de que o mundo ele tem uma inteligibilidade, né? Nós só não podemos pensar, ter a pretensão de que iremos abranger com o nosso intelecto todos os aspectos da realidade, mas ele tem uma inteligibilidade. Agora, muitas vezes nesses movimentos neoateístas que têm essa base cientificista, há um pouco isso, há um pouco essa afirmação, dessa vontade de que não exista um âmbito da realidade com o qual eu não posso lidar e que